Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer uma palavra abençoada para você. Eu espero que nesta noite o Senhor fale ao teu coração, que Ele te traga paz, descanso e que você receba a força que você precisa para enfrentar os desafios do dia a dia. E por isso eu vou fazer uma oração por você no final, e se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você receber os avisos do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho feito uma oração de fé por você, pela sua família, e tem sido maravilhoso. E à tarde eu tenho colocado uma mensagem para te fortalecer também. Então continue comigo todos os dias e eu creio que juntos nós seremos muito mais fortes. Eu creio que o Senhor vai trabalhar em seu favor e grandes coisas Ele tem preparado para você. Amém? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Você sabia que uma das virtudes mais destacadas em toda a Bíblia é a simplicidade? Se você analisar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você vai ver diversas passagens que exaltam essa qualidade e que nos orientam a viver de uma forma simples, longe do orgulho e da vaidade. E o maior exemplo de simplicidade que nós podemos encontrar nas Escrituras é o de Jesus. Mesmo sendo o Rei de todo o universo, Jesus veio ao mundo como um homem muito simples. E isso ocorreu desde o seu nascimento. Os evangelhos contam que a mãe de Jesus deu à luz ao menino em um estábulo, sem nenhum tipo de conforto. E isso aconteceu porque desde o início o Senhor queria que a sua palavra atingisse o coração dos mais simples e humildes. E para isso eu quero ler para você uma passagem que está em Lucas capítulo 2, que comprova isso que eu estou dizendo para você. Diz assim, Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Olha isso, irmãos. Quando o Filho de Deus nasceu em uma manjedoura em Belém, um grupo improvável foi o primeiro a ouvir a notícia, o grupo de pastores. E vamos ser sinceros, irmãos, se dependesse de nós teríamos escolhido enviar um anjo para falar com aqueles pastores? Não seria muito mais impactante a gente enviar esse anjo lá na corte do imperador César e chegar lá e dizer assim, Olha, imperador, é o seguinte, você se considera aí o bonzão, o salvador do mundo, mas o verdadeiro salvador do mundo acabou de nascer. Imagina o quanto isso mostraria a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ou então aquele anjo poderia ter aparecido aos religiosos da época, ao sumo sacerdote, aos escribas, e anunciado a notícia de que o Messias, o Salvador do mundo, tinha nascido. Mas não foi nada disso que Deus fez. Em vez disso, o Senhor decidiu entregar a sua mensagem aos pobres pastores. E isso porque os pastores daquela época viviam numa posição inferior na sociedade. Os pastores eram desprezados, marginalizados, tanto que se você for ver na história, o testemunho de um pastor não era permitido num tribunal. Então eles eram considerados pessoas abaixo da margem da sociedade. E isso também porque os pastores faziam o trabalho que ninguém queria fazer. Eles tinham sujeira debaixo das unhas, eles cheiravam mal, e eles estavam sempre cansados por trabalharem muito e era um trabalho muito desgastante. E foi por causa disso que eles, quando viram as circunstâncias humildes em que Jesus havia nascido, na mesma hora eles se identificaram com Cristo desde o início. Era como se Deus estivesse falando a língua deles. E então Jesus nasceu, Jesus cresceu ali no meio do seu povo, Jesus era muito simples e durante todo o seu ministério ele permaneceu dessa maneira. Ele sempre esteve ao lado dos rejeitados, dos feridos e das pessoas comuns. Ele gostava de ter contato, de conversar com pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Por exemplo, aquela mulher do poço que ele encontrou em Samaria, aquela mulher era marginalizada, ela já tinha tido vários casamentos, era uma mulher infeliz e rejeitada por todo mundo. Nós vemos também o exemplo de Zaqueu. Zaqueu ninguém dava crédito para ele,
porque ele era um cobrador de impostos, era sim um homem pecador, um homem que talvez roubou muita gente, mas era um homem que não tinha futuro nenhum. E de repente Jesus quis ir na casa dele. Nós vemos um exemplo de Gideão, que era o menor da sua casa, era um menino ali que ninguém dava nada para ele. E da mesma forma, irmãos, o Senhor não mudou. O Senhor continua desejando caminhar ao lado de pessoas que são humilhadas, que ninguém acredita nelas. Eu me senti assim muitas vezes, porque lá na minha escola eu era o mais bagunceiro, lá nos meus amigos eu era o mais incapacitado, na minha família, então eu não tinha futuro nenhum aparentemente. Mas Jesus olhou para mim com misericórdia, Jesus me alcançou. E da mesma forma o Senhor ele está em busca daqueles que têm um coração humilde, que reconhecem suas fraquezas e que sabem que precisam da misericórdia do Senhor. E eu sei que pode parecer estranho, mas tem muita gente rica, muita gente que tem muito dinheiro aí, que elas têm um coração mais humilde do que muito pobre por aí. Então a questão financeira não tem nada a ver com o seu coração. A simplicidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem muita gente aí que é simples, mas é orgulhoso demais. Então, nós devemos buscar um coração simples, ou seja, um coração que reconhece que precisa do Senhor, que não se considera acima de ninguém, uma pessoa humilde, e é isso que o Senhor está olhando, independente da sua condição social ou financeira, tá bom? Se você tem buscado ser essa pessoa, ou se você reconhece que tem agido com orgulho, com soberba, esse é o momento de nós orarmos, e eu creio que o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai derramar a sua graça, porque a Bíblia diz no livro de Tiago que o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está precisando receber do Senhor, mas uma coisa eu te digo, se você quiser a graça de Deus sobre a sua vida, o perdão, o favor imerecido, a salvação, tudo começa com a humildade, tá bom? E depois que eu terminar de orar, por favor não saia deste vídeo, porque eu tenho um recado, um convite para você, ok? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida, meu Pai. Oh Deus, quantas vezes nós achávamos que era o nosso fim, que não tinha mais esperança, mais saída, mas na Tua presença, meu Pai, nós encontramos renovo, esperança, paz, sabedoria, tantas coisas. Oh meu Pai, eu não sei como tem sido o dia a dia dessas pessoas, mas eu Te peço, ó Deus, derrama do Teu poder, do Teu amor, da Tua paz, da Tua presença, meu Pai. Oh Deus, talvez esse dia foi cheio de lutas, dificuldades e até algumas decepções, mas o Senhor é fiel o tempo todo, Pai. O Senhor está sempre nos guardando, nos livrando das armadilhas dos inimigos, nos sustentando de pé. Por isso, meu Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Nós não merecemos nada, meu Deus. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes não confiamos no Senhor, quantas vezes o nosso coração se desvia, ficando cheio de orgulho, de vaidade, às vezes até com inveja. Oh Deus, quantas vezes somos ingratos, quantas vezes não temos fé, e isso tudo desagrada o coração do Senhor, mas o Senhor nunca deixou de nos amar, nunca deixou de nos perdoar. Por isso eu Te agradeço, Pai, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, porque se não fosse pela morte de Jesus e a ressurreição dele, nós não teríamos a chance da salvação e do perdão. Oh meu Pai, que o Senhor nos ensine a termos a simplicidade de Cristo, porque assim nós poderemos viver em comunhão com o Senhor. O Senhor é muito simples nesse mundo tão complexo. Oh Deus, em um mundo em que valoriza mais as riquezas e o poder, nós, Pai, queremos simplesmente ter um coração puro, um coração simples, assim como os pastores que foram visitados naquela noite e tiveram um encontro ali com Jesus. Senhor, nós também queremos ter esse encontro contigo, Pai, que o nosso coração seja simples para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos entender os Teus planos, os Teus caminhos. Oh, meu Pai, nos livra da soberba e nos ensina a ser pessoas simples no dia a dia, que nós não venhamos achar que somos melhores que os outros, meu Pai, porque não somos. Deus, e que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos machucaram um dia, que nos desprezaram. Senhor, nós Te pedimos, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. Oh meu Pai, que cada um de nós possamos saber o quanto somos insignificantes, necessitados de Ti. Diante do Rei do Universo, nós não somos nada.
mas nós sabemos que o Senhor se humilhou até morrer naquela cruz em nosso lugar. O Senhor se identificou conosco, com as nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pecados. E eu te louvo, Jesus, porque hoje Tu és o nosso melhor amigo, o nosso companheiro, o nosso Senhor. Nos ajude, Senhor, a manter esse coração puro e simples, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, nós queremos Te ver todos os dias, então nos ajude a ter esse coração puro, sem malícia, sem maldade. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom, como é maravilhoso buscar ao Senhor. Irmãos, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que começaram a orar aqui junto comigo, e essa corrente de fé, de oração, tem transformado a vida delas. E se você deseja ter mais intimidade com Deus, se você reconhece que você precisa do Senhor em cada momento, eu quero muito que você participe de um movimento que eu criei aqui na internet, chamado Jornada da Fé, e que já tem ajudado milhares de pessoas a deixarem para trás uma vida espiritual morna, vazia, e elas estão conseguindo finalmente ter paz, ter alegria, ter harmonia com as outras pessoas e principalmente ter intimidade com o Pai. Não que os problemas da sua vida vão terminar, mas você vai conseguir lidar melhor com seus desertos, com seus medos e suas preocupações. Porque através da Jornada da Fé, você receberá 3 livros que eu escrevi, e nesses livros você vai começar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil. Você vai saber exatamente o que você deve fazer para agradar a Deus, para viver a sua vida cristã de uma forma abençoada e feliz. Por isso, irmãos, eu estou disponibilizando os meus 3 livros, Momento com Deus, Vida de Oração e Minutos de Paz, todos no formato digital, para você acessar onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um preço muito acessível, para que você, além de ser abençoado, também abençoe a vida de milhares de pessoas através do nosso ministério. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, ou você vai clicar agora mesmo no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no comentário ou na descrição. Você vai ver que é muito rápido, é seguro, e você vai receber agora mesmo no seu e-mail os 3 livros digitais que eu escrevi e que vão te ajudar na transformação que você tanto deseja. Amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração. Vamos espalhar para o maior número de pessoas. Eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.